Olá, meu nome é André Caldas, eu sou professor do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília e eu vou dar para vocês o curso de Topologia Geral. Eu queria começar o curso sem muita definição formal, sem nada assim. Eu queria primeiro fazer uma motivação para fazer uma transição de como a gente já trata, lá desde o cálculo de uma variável só, a gente trata de convergência e continuidade, né? Então, no cálculo você via nos reais, depois no cálculo de várias variáveis em Rn. Se você fez análise, você deve ter feito em espaços métricos, né? Eu quero fazer a transição, pegar esses conceitos e traduzir eles para uma linguagem de topologia geral, né? É muito comum os cursos de topologia geral começarem assim: definição. Uma topologia é uma família de conjuntos que a gente chama de aberto. Satisfaz isso, isso, isso. Eu não queria fazer muito assim. Inclusive, esse curso, eu queria dar um enfoque que mostrasse também outras facetas da topologia geral, né? Ao invés de a gente trabalhar só com abertos, eu quero que a gente saiba olhar para a topologia geral de outra maneira. Então, mesmo que você já tenha um background, né, que você já tenha algum conhecimento de topologia geral, eu acho que você pode aproveitar bem esse curso. Eu quero fazer um curso de topologia geral como você nunca viu antes. Certo? Bom, então vamos para os números reais. Eu tenho aqui um número A, um ponto na reta real. Então eu tenho um ponto A e uma sequência convergindo para A. É mais fácil tratar dessa sequência quando ela tem um nome, né? Então eu tenho uma sequência e a gente quer falar sobre essa sequência convergir ou não para o ponto A, né? A notação é essa aqui: xn converge para A. Formalmente, como isso é definido, né? Eca, olha aí, olha esse epsilon, né? Um dos objetivos do curso é acabar com o epsilon, certo? Bom, formalmente a gente diz assim: para todo epsilon existe um número natural nzão, tal que se nzinho é maior ou igual que nzão, ou se nzinho é maior que nzão, tanto faz, você vai ter que a distância entre xn até A é menor do que epsilon. Isso em matematiquês, né? Eu gosto de falar em português, então eu vou traduzir um pouquinho para o português. Para todo epsilon, então você escolhe um epsilon. O que a gente está escolhendo? A gente está escolhendo, na verdade, uma barreira. Então, tem essa barreira aqui, A menos epsilon até A mais epsilon. Então, para toda barreira que você escolher, para todo epsilon que você escolher, de um momento em diante, então, vai existir um momento que dali em diante, xn está epsilon próximo de A. Ou seja, xn entra naquele intervalo ali e não sai mais. Daqui a pouco a gente vai começar a chamar esse intervalo de bola, certo? Então, você escolhe um epsilon a partir de um determinado momento. Vou ler como está aqui, perdão. A partir de um determinado momento é juntando duas coisas. Então, você escolhe um epsilon, uma barreira daquela, uma distância máxima, e vai existir um momento que dali em diante a sequência xn entra nessa região aí que a gente vai chamar de vizinhança e não sai mais. Então, ela entra e não sai. Dali para frente ela entra e não sai mais, né? Isso é convergência nos números reais, certo? Daqui a gente já tem, se você conhece norma, né? Espaços vetoriais normados, ou Rn com a norma euclidiana, mas você tem uma norma, você tem uma noção de distância.
né? Como é que é a distância entre duas coisas? Você faz a diferença e tira a norma, né? Então, esse conceito aqui funciona bonitinho do jeito que está aí para RN, para espaços vetoriais onde você tem uma norma, né? Então, olha só, igualzinho. Um ponto A, uma sequência. Melhor dar um nome. Uma sequência x1, x2, x3, x4 e assim por diante. E a pergunta é, quando que eu digo que essa sequência converge ou não converge para o ponto A? Né? A ideia é a mesma. Você escolhe uma barreira cada vez mais parecida com uma bola, né? Você escolhe uma barreira, que é um epsilon, que é o raio dessa bola. No fundo, o que você está escolhendo é esse conjunto, essa bola aí. E você está dizendo assim, se para todo epsilon, por menor que ele seja, você pode escolher essa bola bem pequenininha aí, vai existir um momento que dali em diante, ops, oi? Muito fácil. Produção, muito fácil. Não tem efeito. Não, tá bom. É que a produção tá me dizendo ali que esse aqui é tão fácil que não tem efeito. Fica assim, né? Certo? Então, você escolhe um raio aí, certo? E vai existir um momento que desse momento em diante, xn está epsilon próximo desse ponto. Então, a generalização é moleza, né? O que você fez? Escolheu uma barreira, escolheu esse conjunto que é a bola. De um momento em diante, a sequência entra nessa bola e não sai mais. Pode ser que ela entre antes, inclusive, né? Mas existe um momento que é garantido que dali para frente essa sequência entrou e não saiu mais, né? De novo, a gente não escreve matematicamente, mas no fundo a gente está interessado nessas barreiras pequenininhas e não nas grandes. O que a gente quer, para falar de convergência, é que de um momento em diante ela entre ali e não sai mais. Então, se você pegar um conjunto maior, se a sequência entra no menor, vai entrar no maior, né? Então, esse epsilon aqui, de novo, poderia ser só os epsilons pequenininhos. O problema é que não existem os epsilons pequenininhos, né? Não tem assim, qual que é o melhor epsilon? Né? Qual que é o menor deles? Né? Não tem isso. Tem que ser todos os epsilons pequenininhos. Os grandes não interessam muito, mas os pequenininhos você está interessado. Então, você escolhe essa bola, você escolhe essa barreira, que é um conjunto grande, é um conjunto cheinho, né? E aí você tem essa garantia de que a sequência entra nesse conjunto e não sai mais. Isso é a convergência, né? Bom, daí a gente já pode pegar e generalizar isso para espaços métricos, né? Na verdade, essa coisa da norma é muito natural a gente pensar na norma. É uma noção de distância, você faz a diferença e vê o tamanho da diferença. Na verdade, a norma é um conceito de tamanho, mas a gente já fala a distância de xn para a, né? Então, eu acho que essa noção de norma é que motiva a definição de espaços métricos, né? Para dizer a verdade, eu não sei historicamente. Normalmente a história é completamente diferente do que a gente imagina, né? Mas eu imagino que essa noção de distância evoluiu para a noção de distância dos espaços métricos, né? Quer dizer, eu não preciso estar num conjunto onde eu tenho uma operação de diferença, né? É só, ao invés de eu ter uma noção de tamanho, para calcular o tamanho da diferença, a gente tem uma noção de distância entre dois pontos, né? E é isso que é o espaço métrico. Então, isso aqui se generaliza de maneira muito simples para os espaços métricos, né?
Então, nos espaços métricos, a gente tem um D, isso é um D, tá? A gente tem uma noção de distância entre dois pontos, que já era a linguagem que a gente falava aqui agora há pouco com norma, né? Em vez de dizer a norma de xn menos a, é a distância do ponto xn ao ponto A. Então, o conceito de espaço métrico é um pouco mais complicado, as definições são um pouco mais complicadas, mas é muito mais natural de você falar sobre, né? Então, em vez de eu falar da norma, da diferença, eu falo a distância de xn até A, né? Então, por um lado é mais simples, por outro lado é mais complicado. E, bom, a gente não gosta da métrica. A gente quer acabar com a métrica, certo? Então, o primeiro objetivo vai ser acabar com essa noção aí de distância. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar desse conjunto aqui, que é a bola de raio epsilon centrada em A, certo? Isso aqui, ó, vai ficar assim. Então foi isso, olha só, eliminamos essa noção de distância usando essa bola, né? Que é a bola. Esse conjunto, em vez de eu falar a distância de xn até A, a gente faz assim, chama de bola de raio epsilon centrada em A, todos esses pontos cuja distância até o ponto A seja menor do que epsilon, né? As pessoas gostam de chamar essa bola de bola aberta. É a bola de raio epsilon centrada no ponto A, né? Se a distância fosse menor ou igual que epsilon, aí as pessoas gostam de chamar de bola fechada, certo? A gente está usando a bola aberta e dizendo, olha, xn entra nessa bola aberta e não sai mais. Então, a gente eliminou a métrica, mas assim, no fundo a gente só varreu para baixo do tapete, né? Porque ela continua aqui dentro dessa bola aí, né? Mas, de qualquer forma, a gente eliminou, né? Varremos para baixo do tapete. Vamos pegar esse epsilon aí e vamos varrer ele também para baixo do tapete, certo? Então, vamos fazer essa mesma coisa aí agora com bolas. Valeu, professor. Pode deixar comigo. Negócio seguinte, topologia com bolas. Eu sou especialista em bolas. O negócio é o seguinte, vamos chamar essa família de conjuntos aqui, ó, todas as bolas centradas no ponto A. Não interessa o raio. A gente não está interessado, na verdade, no raio, né? A gente quer assim, pega uma bola qualquer, aí você fala, pega um epsilon, né? Então, aqui, a família de todas as bolas. Aí, ao invés de a gente pegar um epsilon, fica assim, ó. Ah, gostou? Muito melhor a minha mágica do que daquele almofadinha lá com aquele negócio, né, não? Bom, olha só, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Antes a gente pegava um epsilon, para todo epsilon alguma coisa, e o epsilon era só um artifício para depois falar da bola, né? Então agora a gente vai dizer para toda a bola. Tem essa família aí, a família de todas as bolas centradas em A. E aí, dado uma bola, você quer saber se a sequência entra ou não entra nessa bola. E esse tipo de coisa. Não tem para que pegar esse epsilon, né? Bom, então vamos ver como é que fica esse negócio da convergência. Convergência com bolas fica, ó, igualzinho, hein? Tudo igualzinho, né? Para todo epsilon, verifica se o xn está nessa bola de raio epsilon. Você pega a bola, então para toda bola, xn está ou não está na bola, né? De um momento em diante, se o xn estiver dentro da bola, para todas as bolas, a gente diz que xn converge para o ponto A, né? E eu queria chamar a atenção aqui para o seguinte, isso aqui é uma família de conjuntos, é a família de bolas, né? Mas se a gente quisesse eliminar essa coisa de bolas, o nosso objetivo, na verdade, é construir um conceito de convergência, quer dizer,
a gente vai construir uma estrutura nesse conjunto X. O conjunto tem um monte de ponto, né? A gente não tem mais uma métrica, não tem uma norma, mas a gente quer construir uma estrutura que nos permita falar de convergência. Um jeito de fazer isso é, para cada ponto desse conjunto, escolher uma família de pessoas, que a gente vai chamar de vizinhanças, e aí você verificar a convergência é assim, para todo conjunto nessa família, será que a sequência xn entra nesse conjunto e não sai mais? Aliás, a terminologia que se usa é eventualmente xn pertence a esse conjunto, né? Então xn eventualmente entra nesse conjunto. Eventualmente significa que tem um momento que ela eventualmente entra e não sai mais, certo? Então, será que xn está eventualmente em cada uma dessas vizinhanças? É assim que a gente vai fazer para falar de convergência. Então, apesar de eu gostar muito de bolas, que é a minha especialidade, apesar, eu não quero bolas, a gente quer falar de uma estrutura geral, e a gente vai fazer isso agora com vizinhanças. Mais para frente a gente vai fazer de outras maneiras também, mas por enquanto vizinhanças. Então, com vizinhanças, a gente vai ter um conjunto, então a gente vai ter uma família, que eu vou chamar de V de A, vizinhanças do ponto A, e para falar de convergência, a gente vai falar exatamente da mesma forma. Então a pergunta é, será que para toda vizinhança de A, a sequência xn eventualmente está lá dentro dessa vizinhança, né? Agora, normalmente a gente não chama vizinhança de B, né? A gente chama de V. Então, pronto, só para ficar mais bonito. Assim, a gente fala de convergência. E qual que é a relação com as bolas, né? No final das contas? Bom, a gente usou a métrica para construir essa família de bolas centradas em A, e a gente poderia usar essa família de bolas para ser as vizinhanças, mas não é o que a gente vai fazer, pelo seguinte motivo. É possível, assim, eu tenho uma família, e aí convergência é assim, para todo conjunto, né, para toda bola dentro dessa família, para toda vizinhança dentro dessa família, tem que acontecer alguma coisa, né? Ou seja, a sequência xn eventualmente entra e não sai mais. O que acontece é o seguinte, se eu pegar um conjunto onde essa condição é satisfeita, quer dizer, tem um conjunto que a sequência eventualmente entra nesse conjunto e não sai mais. Se eu aumentar esse conjunto, se eu pegar um conjunto maior que contém esse cara, se a sequência eventualmente ela entra no menor, ela eventualmente entra no maior, né? Desenhando fica assim. Então aqui, a bola, a sequência xn que converge para A, significa que, dada essa bola, a sequência, a partir de um determinado momento, entra ali e não sai mais, né? Então, se eu, ao invés de pegar essa família de bolas, eu pegar uma família que contém, inclusive, mais conjuntos, ou seja, qualquer conjunto que contém alguma bola, a sequência eventualmente tem que entrar nesse conjunto também e não sair mais, né? Então, por causa disso, mesmo nos espaços métricos, o que a gente vai chamar de vizinhança de um ponto não vai ser essa família de bolas, não. Vai ser esse carinha aqui. Essa família aqui, no caso dos espaços métricos, são justamente os conjuntos que eu estou interessado, né? Olha só, essa família, ela contém as bolas e contém qualquer conjunto que contenha alguma bola, né? A gente meio que saturou essa família, né? Eu tenho um monte de conjuntos e eu quero ver esse critério aqui para decidir sobre convergência, né? Então, quando tem um conjunto lá dentro, se você pega um conjunto maior, esse critério continua sendo satisfeito, né? Então, por causa disso, a gente pode aumentar essa família, e eu vou chamar esses conjuntos de vizinhanças do ponto A, né? Uma vizinhança é um conjunto que é grande o suficiente para conter uma bola, né? Se você estiver se aproximando do ponto A, você precisa necessariamente entrar nesses caras eventualmente. Esse é o ponto todo, né? E aí, noção de
Convergência já é assim. Continuidade também fica muito parecido com o que a gente já faz para espaços métricos, se você pensar em termos de bolas. Mas a gente vai ver que o fato de a gente ter colocado mais conjunto nessa coisa de vizinhanças facilita um pouco as coisas, deixa tudo mais elegante. Porque ao invés de eu dizer que determinado conjunto contém uma bola centrada no ponto A, eu posso simplesmente dizer que determinado conjunto é uma vizinhança, certo? Então, em vez de falar de bolas, a gente colocando essas novas pessoas nessa família aí, uma família inclusiva, né? A gente colocando esses caras que são maiores do que alguma bola, facilita um pouco a linguagem. Em vez de dizer, é um conjunto que contém uma bola, é uma vizinhança do ponto, certo? É só isso. Então, vamos ver como é que essa coisa fica em termos de continuidade. Como prometido, vou falar para vocês sobre continuidade. Mas assim, acho que mais fácil do que falar sobre continuidade é falar sobre descontinuidade. Por que é que essa função f é descontínua no ponto A? Bom, tá meio óbvio, né? Bom, a gente tem que formalizar isso. A princípio, assim, a ideia básica é, eu consigo me aproximar, vindo aqui pelo lado direito, né? Eu consigo me aproximar do ponto A sem que o valor correspondente da função do lado de cá se aproxime do valor de f de A. Isso é a descontinuidade, né? Agora essa coisa de eu vou me aproximando, né? É uma coisa meio dinâmica, assim. Dá a impressão que eu estou querendo falar sobre sequências, né? Sequência é uma coisa que não funciona muito em topologia geral. O conceito correspondente que funciona se chama redes, ou rede, né? Sequência, rede. O conceito correspondente chama rede. Dá para falar tudo de topologia com redes. Tem essa pegada um pouco mais dinâmica, né? Mas a gente não vai falar sobre redes nesse curso. Então eu queria olhar para isso aqui de uma maneira um pouco mais estática, assim, um pouco menos dinâmica, sem ficar pensando, estou me aproximando e tal. Então, para fazer isso, primeiro eu queria falar sobre o significado de estar perto ou estar longe, né? Por exemplo, não era para eu ter instalado o dedo, era para eu ter feito aquele... Mas tá bom. Olha só, eu desenhei aqui o intervalo 0, 1, que poderia ser o intervalo AB, mas... né? O intervalo 0, 1. E assim, a ideia é que o ponto 0, ele não está no intervalo 0, 1, mas ele está próximo, né? Por que ele está próximo? Qualquer vizinhança do 0... vai ter interseção com o intervalo 0, 1 aberto ali, né? Ele está no fecho, né? Ele está aqui no bordo, na beiradinha desse conjunto, né? Então, assim, toda a vizinhança dele intercepta, né? Esse outro ponto aqui, ó, você pega uma vizinhança e essa vizinhança não tem ninguém lá daquele conjunto lá dentro dessa vizinhança, né? Então, esse ponto está V longe daquele conjunto lá, porque por causa dessa vizinhança V que não tem interseção com aquele cara. Bom, eu vou apagar isso e vamos falar aqui de continuidade dessa função, né? Então, olha só, voltando aqui para o gráfico da nossa função, né? Tem o ponto A, f de A está lá em cima, mas próximo de A, o valor da função f está bem longe de f de A, né? E esse longe a gente vai usar vizinhanças, né? Ou seja, eu vou pegar uma vizinhança de f de A pequena o suficiente. Então, olha só, para essa vizinhança aqui de f de A, eu consigo pontos aqui que vão estar tão próximos quanto você queira de A, mas que ainda assim o f desses pontos vai estar longe, né? Vou desenhar um pouquinho.
Então, olha só, esse pedacinho azul aí, ele é elevado nessa parte verde, e esse pedacinho azul é um pedacinho que está próximo de A, não inclui o ponto A, mas está próximo de A. Apesar de não incluir o ponto A, está próximo de A, porque toda vizinhança de A tem interseção com esse carinha, e ele é todo levado para longe de f de A. Né? Isso é a descontinuidade dessa função. Né? Ele é levado para longe de f de A. Esse pedacinho não tem interseção com aquele cara lá. Eu não vou fazer aqui não, mas fica como exercício para você mostrar o seguinte, que isso é a mesma coisa que dizer que se eu pegar uma vizinhança desse A aqui, por menor que ela seja, eu nunca vou conseguir colocar ela dentro de f de A. Né? Bom, é meio óbvio que eu nunca vou conseguir. Por quê? Porque toda vez que eu pegar uma vizinhança aqui, ela tem interseção com esse pedaço azul. Então ela vai ter gente que vai ser levada para fora dessa vizinhança aqui. Né? Então essa situação implica, eu falei que era dever de casa, né? Estou fazendo aqui, mas essa situação implica que qualquer vizinhança que você pegar aqui, a imagem dela não vai estar contido dentro dessa vizinhança de f de A que você escolheu lá no começo. Né? E a volta também é verdade, porque se nenhuma vizinhança é levada aqui dentro, para cada vizinhança você pode pegar pontos que são levados fora. Né? Se você pegar esse conjunto todo, de todos esses pontos que são levados fora e que estão dentro das vizinhanças aqui, você vai estar construindo um conjunto que está próximo de A, porque toda vizinhança de A vai ter interseção com esse conjunto, e ao mesmo tempo ele vai ser jogado todo para longe dessa vizinhança aqui, certo? Então, fica como dever de casa agora formalizar isso e escrever bonitinho, né? Porque eu já fiz, certo? Mas então, a ideia é descontinuidade no ponto A significa que qualquer vizinhança, significa que vai ter uma vizinhança de f de A, porque se você pegar uma grandona, isso aqui não funciona, né? Mas vai ter uma pequena o suficiente que se você pegar qualquer vizinhança de A, ela não vai ser toda jogada lá dentro de f de A. Certo? Então, é assim. Existe um cara aqui, vamos escrever isso. Olha só, tem uma vizinhança de f de A, não é qualquer uma, né? A gente pegou uma pequenininha, certo? Se a gente pegar uma muito grande, todo mundo é jogado lá dentro, né? Mas existe pelo menos uma, né? Se ela for pequena o suficiente, não preciso escrever aqui, mas existe uma, tal que toda vizinhança que você pegar do ponto A, vai ter gente que é levado fora, ou seja, a imagem dessa vizinhança não vai estar contida em V. Toda vizinhança tem gente que é levada fora. Claro, tem gente que é levado dentro, não tem problema, mas sempre vai ter gente levado fora. Ou seja, essa relação de inclusão aqui não vale, né? Ou melhor, essa vale. O que não vale é a inclusão, né? Essa relação de não inclusão vale, certo? Ficou... Essa coisa de negação ali é um pouco ruim, né? Mas no fundo a gente não está falando de descontinuidade, a gente queria falar sobre continuidade, né? Então, continuidade é a negação disso. A função vai ser contínua no ponto quando, em vez de ser existe um V tal que alguma coisa não acontece, ou tal que alguma coisa acontece, né? Vai ser para todo V, essa coisa não acontece, né? Então fica assim. Então pronto, então tá aqui a negação, né? Agora a gente não está mais falando de descontinuidade, a gente está falando de continuidade, né? A gente fez a negação daquilo lá. Então, a negação do quê, né? Antes, com a descontinuidade, era assim, existia uma vizinhança, então existia uma vizinhança
tal que alguma coisa acontecia. A negação disso vai ser, para toda vizinhança, essa coisa não acontece, né? E o que acontecia era que, assim, qualquer vizinhançazinha W que você pegava ali de A, essa vizinhança não era toda jogada aqui dentro. Para todas elas, qualquer uma, né? Claro, tem pontos da vizinhança que são jogados lá dentro, não tem problema nenhum. O próprio A é jogado em F de A, né? Então tem pontos que são jogados lá dentro, mas tem pontos que são jogados fora, né? Tem pontos que estão próximos, mas que são jogados longe, certo? Então a gente está negando isso, ou seja, qualquer vizinhança que você pegue, vai existir um cara que é todo jogado lá dentro, certo? Então, para toda vizinhança, vai existir um cara que é todo jogado lá dentro, ok? Aí, isso aqui já é uma definição de continuidade no ponto A, né? Mas esse negócio existe, contém, não sei o quê, a gente vai, na verdade, eliminar isso. Como é que a gente vai eliminar isso? A gente vai usar imagem inversa, né? Então, ao invés de eu falar que vai ter uma vizinhança, né, que é jogada lá dentro, eu vou pegar a imagem inversa desse carinha aqui, e essa imagem inversa vai conter alguma vizinhança. Fica assim, ó. Então, com a imagem inversa dessa vizinhança, você faz uma faixa aqui, todo mundo está dentro dessa faixa, você projeta, né? Então, a imagem inversa desse cara contém alguma vizinhança. Aí está escrito aqui, né? Toda vizinhança de F de A, a imagem inversa, olha como é melhor ler em português, né? Senão fica assim, para todo V tal que existe... O que esse tal que está fazendo aqui? Tem esse tal que aqui, você apaga esse tal que aí, eu não vou gravar de novo isso não, vou apagar. Pronto, não, o cachorro late, o vizinho arrasta móvel, entendeu? Passa caminhão, eu já gravei isso aqui milhões de vezes. Mas tá aqui, eu fiz uma mágica, apaguei o tal que, você apaga o tal que. É porque era o existe, né? Existe tal que, né? Aí ficou para todo tal que. Meu perdão, mas de qualquer forma, qualquer vizinhança que você pegue, a imagem inversa dela contém alguma vizinhança. É isso que está escrito aí, né? Pega um V, vizinhança de F de A, a imagem dela contém alguma vizinhança de A. Agora, como é que você chama um conjunto que contém uma vizinhança de A? Tem um conjunto que é uma vizinhança de A e esse conjunto contém essa vizinhança. Esse cara é o quê? Tic-tac, tic-tac. Uma vizinhança de A. Qualquer conjunto que contém uma vizinhança, ele é maior, ele é também uma vizinhança, né? Então esse negócio de existe, imagem inversa, contém, some. Na verdade, a imagem inversa é uma vizinhança, é isso. O que é uma vizinhança? É um conjunto que contém uma vizinhança, certo? Então, olha aí. A imagem inversa de uma vizinhança de F de A é uma vizinhança de A. Essa é uma boa definição. Não, essa é a definição. Com vizinhanças, é uma forma, tem várias formas de fazer, né? Mas é uma boa definição para continuidade no ponto A. Pega uma vizinhança, a imagem inversa contém uma vizinhança, a imagem inversa é uma vizinhança, né? Se você estivesse falando com bolas, você ia dizer assim, ou intervalos, né? Pega um intervalo, a imagem inversa contém um intervalo, né? A imagem inversa contém uma bola. Aqui não, a imagem inversa é uma vizinhança, né? Eu gosto de escrever isso de uma maneira ainda mais compacta um pouquinho, que é assim. Um pouquinho carregada a notação, mas eu só estou dizendo assim, com essa notação, a imagem inversa de uma família é a imagem inversa de cada elemento dessa família, né? Então, a imagem inversa das vizinhanças de F de A, as imagens inversas das vizinhanças de F de A, são vizinhanças de A, certo? Essa vai ser a nossa primeira definição formal de continuidade, com vizinhanças.